Tá tudo ok aí? Tudo ok, só estou esperando o pessoal entrar. Ó, agora entraram 4, aí a É, gente já pode começar lá. André Gentil, é Joaquim engraçado aqui, eu não Quesada, consigo olhar quem entra aqui. Não sei se estou errado. né? Porque acho que para você não aparece, só aparece para mim que Ah, tá abri a bom. sala. Tá bom, É, tá bom, tá só bom. para quem abre a sala. Boa Ok, noite, sem pessoal. problema. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 24 de março de 2024, 20 horas, 2 minutos em São Paulo. Eu e Carlos Cabeça, aqui diretamente da Central do Plano Maior, falando com vocês. Muito bom. Boa noite, André Gentil, Joaquim Quesada. Reinaldo Pasqualini, Cláudia Carreira, muito boa noite. Ivete Pedrini, seja bem-vinda, dona Ivete. El Cacapão, Thelma Moraes, dona Alda e seu Francisco, sejam bem-vindos. Ana Cláudia Ábido, muito boa noite, dona Ana Cláudia. Jussiane Andrade, muito bem, Andréa La Rosa, sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior, nesse domingo frio, chovendo, garoento, bom para ficar em casa, né? E agora assistir ao nosso Evangelho, sejam todos muito bem-vindos. E antes que a gente esqueça, nós vamos hoje com a palestra com o tema O Arado, que o professor Carlos vai fazer, e nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o tema Tocando o Barco, né? Vamos cumprimentar a dona Edna Horta, a dona Cleusa Almeida, Mieko Sukamoto, boa noite, Michele Delgado, Rosilda Roberta, Renato Manfredi, Luciana Campagnoli, amiga do meu amigo Renato. Chegaram juntos hoje, sejam os dois muito bem-vindos. Silvana Colombara, Luiz Valentim. Muito bem, dona Silvana. Ótimo, dona Leida Oliveira, seja muito bem-vinda. Cá estamos para mais um Evangelho e Orações na live do Núcleo Espírita Plano Maior. Nosso querido amigo Carlos Cabeça, hoje nos fazendo companhia, parceria, ele quem vai fazer a palestra no tema O Arado. E nós vamos então, enquanto esperamos mais alguns amigos chegarem, nós vamos falando do tema Tocando o Barco. Espero que todos vocês estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Ninguém nega que todos nós, os espíritos em evolução, vinculados à Terra, estamos na condição de viajores no imenso rio da vida, na pauta da expressão popular, tocando o barco. Há quem siga em navios confortáveis, em iates de renome, em transporte a motor, em grandes canoas mantidas a remo, em pirogas e jangadas simples, e a existência, significando viagem, seguirá atendendo às circunstâncias da vida de cada viajor, motivo pelo qual todos os companheiros trocam impressões entre si nas pequenas paradas de refazimento que se fazem indispensáveis a cada um de nós. Todos, porém, atravessam os mesmos riscos, varam os mesmos perigos, contemplam a beleza das mesmas regiões, conhecem o rigor das ventanias e tempestades quando se mostram desencadeadas por força dos climas ou do tempo que influenciam determinadas fases da viagem. Questionado por diversos irmãos sobre esse ou aquele ponto mais difícil do sentimento, na rota a obedecer, escrevemos o presente livro como quem alinha nota e ideias que, servindo para o nosso uso pessoal, pode igualmente, em muitos casos, trazer algum proveito para muitos daqueles que vos partilham a marcha. Lembretes, informes, reflexões e conclusões, sem qualquer propósito de parecer o dono da palavra. E são estes
pedaços de diálogos em viagem que te ofertamos, leitor amigo, convencidos, qual nós achamos de que todos estamos interessados na tranquilidade e equilíbrio um dos outros. Que essas páginas simples, que somente valem pela sinceridade com que foram gravadas, possam servir por ingredientes de paz e esperança, coragem e fé no cotidiano de nossas experiências, sobre as bênçãos de Jesus ante a meta que nos compete alcançar, são os nossos votos. Emmanuel. Esse livro é o livro Tocando o Barco, do Emmanuel, e trazido pelo Chico Xavier em 1908. Foi editado e impresso em 6 de janeiro de 1984. E cá estamos nós, então, tocando o nosso barco com muito carinho e com muito amor, cumprimentando os outros amigos que acabam de chegar, né? O Reinaldo Pasqualini e a sua turma, uma turma grande que está aí conosco. Lucimar Maria, muito boa noite. Elizabeth Ramos, boa noite. Claudineia Estevão, muito boa noite. Clara Giamusso, Bárbara Giamusso, muito bem. Faremos as vibrações todas no final. E Maria de Lourdes, Dona de Lourdes, seja bem-vinda, Dona de Lourdes. Como fala sua filha, né? Dona de Lourdes, esteja conosco, seja muito bem-vinda. E vamos então, Aparecida Ormonde, seja bem-vinda também. Então vamos fazer a nossa prece de abertura para nos prepararmos para o Evangelho desta noite. Vamos então pedir a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva com o seu manto sagrado, que permita aos seus mensageiros celestiais estarem aqui conosco, que possamos, Mestre Jesus, sermos intuídos e orientados com a palavra correta, com a expressão adequada, para que todos possamos vibrar em uníssono na direção do teu evangelho, do teu amor e do teu carinho, Mestre Jesus. Que possamos a cada dia mais ampliar a nossa reforma íntima, cada dia mais ampliarmos a nossa fé em ti, Mestre Jesus, na certeza de que nos guiará para o caminho a seguir, na tua seara bendita de amor e de trabalho. Que estejamos todos juntos nessa live, unidos numa corrente fraterna em teu nome, Mestre Jesus, a seguir com muito carinho, com muito amor. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. E agora vamos deixar nosso querido professor Carlos tranquilo para fazer a palestra dele aqui conosco. Muito bem, professor, eu estou aqui na retaguarda, fique à vontade e boa palestra para você. Obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live desta noite. Hoje vamos passar a mensagem do arado, é uma mensagem de Jesus, onde Emmanuel destrincha essa mensagem tão maravilhosa, né? Essa semana assisti uma palestra do João Pedro, onde o Geraldinho Lemos chancela que ele é o Emmanuel, né? Reencarnado. Se é ou não é, não sei. Mas ele faz uma palestra sobre o Chico Xavier, mas tão linda, com tanto amor, que sensibiliza a gente esse amor que esse menino faz sobre o Chico Xavier. Se é o Emmanuel, não sei, mas que ele vem colaborar justamente com os espíritas, isso eu tenho certeza que é um menino que reencarnou para nos ajudar no entendimento, né? E nesse trabalho que nós fazemos em prol de todos. Então, falando sobre o arado, é uma mensagem que Jesus nos traz, e Emmanuel disserta sobre esse assunto de uma maneira muito ampliada, que nos traz muito claramente a mensagem de Jesus. Para mim, a mensagem de Jesus é muito clara, mas ele, para muitos, pode ser que não entenda. Então, o Emmanuel vem exatamente isso, abrir essa mensagem de uma forma para que todos possam entender da melhor forma possível.
Emmanuel utiliza exatamente o arado do tempo de Jesus, não o arado hoje mecanizado, até com ar-condicionado, né? Não poderia trazer a mensagem e destrinchar esse assunto desta maneira, né? Então, o arado simbolizado, né, nesse tema é aquele da madeira bruta, né, com uma lâmina de aço, um animal que puxa esse arado, pode ser um animal, um cavalo, um burro, um touro, qualquer coisa nesse sentido, e na condução desse arado está o homem, não é verdade? Aonde ele utiliza, onde ele dá condução a esse arado, não é verdade? De aonde deve, qual caminho, como ele vai fazer essa trincha, né? Essa vala para fazer a semeadura, né? Jesus traz um paralelo do reino de Deus nessa mensagem, né? Assim como Jesus faz sempre, trazendo a mensagem utilizando das coisas do dia a dia, não é? Vamos voltar a 2000 anos atrás, imaginemos como nós pensávamos há 2000 anos atrás, não é verdade? Não tínhamos esse conhecimento que temos hoje. Jesus pegava todas as coisas do dia a dia para passar a mensagem da maneira mais simples possível, e mesmo assim muitos não entendiam. Mas há 2000 anos atrás, trazendo para hoje, muita gente ainda também não consegue entender algumas mensagens de Jesus, né? Que para nós, graças a Deus, o Espiritismo nos abre um vale tão grande, nos deixando a par de tudo da melhor forma possível. Ainda temos que aprender muito, e através da evolução nós vamos assim aprendendo cada vez mais, né? Então, voltando a esse arado, a simbologia do arado, temos então o animal puxando, que é o quê? As nossas paixões, né? As nossas vontades, as nossas tendências, né? Simbolizado no animal que puxa, não é? O arado é a nossa vida, as tribulações da vida, como nós conduzimos as coisas conforme elas vão chegando. E nós, o homem, é exatamente como ele quer levar a vida, como ele quer dar vazão às vontades deles, às paixões dele, como ele quer, na verdade, construir a vida dele, né? Como ele quer dar condução a essas coisas, não é verdade? Quando lá atrás, com os criados simples e ignorantes, há um certo tempo foi nos dado o livre-arbítrio, né? E junto a esse livre-arbítrio foi nos dado um arado. Exatamente. Filhos, siga as suas tendências, siga fazendo a sua vida, né? O nosso pai deu, filho, você vai chegar a mim através da sua condução, do seu caminho que você quer tomar. Vou dar a você todas os conhecimentos necessários, os approaches necessários, para que você assim possa, através desse conhecimento, poder conduzir a sua vida da melhor forma possível, né? Emmanuel traz no texto as dificuldades, né? As terras duras, os campos duros, né? O sol, o cansaço, né? A condução que nós temos que dar a esse animal, não é verdade? Que exatamente são os problemas que nós temos no nosso dia a dia, não é? Eu vejo a minha vida lá atrás e hoje analisando, falo, puxa, mas eu tomei caminhos que não precisaria. Hoje eu não tomaria. Né? Angariei dificuldades no passado por caminhos que eu tomei, que hoje eu não tomaria. O que é isso? São evoluções que a gente vai alcançando através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, não é verdade? Então, se eu tivesse esse conhecimento hoje, lá atrás eu agiria de uma outra forma. Isso é ruim? Não, é ótimo, porque o conhecimento que eu tenho hoje vai proporcionar para mim lá na frente caminhos melhores, não é? Que através desse conhecimento que eu tenho hoje, eu vou asfaltando o meu caminho, vou melhorando, vou dificultando o meu caminho, não é verdade? Então, se lá atrás eu perdi, hoje eu ganho. E é sempre assim, né? Eu conduzo hoje o meu arado de uma forma
muito diferente, não é verdade? Conduzindo o animal da forma correta, levando ele sempre na linha mais, mais reta possível, não é verdade? E isso nós temos que agradecer aos conhecimentos que o Espiritismo nos trouxe, não é verdade? Sabendo que eu tenho vontades que eu não devo fazer, não é? Não devo ir atrás, porque isso vai me prejudicar, não é? Então, as dificuldades que eu tive no passado, que eu tomei caminhos errados, hoje, graças a Deus, não vou tomar através disso. Quer dizer, quanto mais eu caminhar dentro das hostes de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, melhor eu vou caminhar com menos dificuldades, não é? Nós podemos fazer um paralelo do arado com os 2 cavalos de Platão, não é? Onde um cavalo era paixão e o outro cavalo era coragem, a vontade de melhorar, o discernimento, né? Então fazemos esse paralelo onde Platão diz dos 2 cavalos, onde a paixão eu vou refreando e vou dando vazão exatamente ao discernimento, à coragem, à vontade sempre de melhorar, né? Nos 2 casos, nós temos que conduzir, tanto do arado como dos cavalos do Platão, temos que sempre conduzir da maneira mais reta, né? Maneira mais reta, a porta estreita, não é? Mais dificultoso devido às nossas tendências. Se as minhas tendências são sempre boas de melhorar, essa porta estreita não fica tão estreita, não é verdade? Mas dependendo da minha tendência, das minhas vontades não muito corretas, eu vou querer caminhar numa porta mais larga. Vai facilitar a minha caminhada hoje, mas dificultará a minha caminhada lá na frente, não é? Então, dentro desse cavalo das paixões, Kardec traz no Livro dos Espíritos, na pergunta 907 e 908, essa elucidação dessas paixões, né, que desgovernam a nossa vida. Então, ele diz, na 907, que é o capítulo 2, tá? Das paixões. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E os nossos amigos espirituais respondem, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Então, as paixões bem conduzidas é ao nosso favor. As paixões mal conduzidas traz problemas para nós. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. As paixões mal conduzidas, mal freada, dando valor àquele animal do Platão, dando vazão a que ele ande muito mais rápido do que esse que o meu discernimento, a minha coragem, a minha vontade de vencer. Não é verdade? Então, as paixões bem conduzidas vêm ao meu favor. As paixões desaceleradas ao abuso vêm contra mim. Na 908, Kardec pergunta: como definir o limite em que essas paixões deixariam de ser boas ou más? Né? Como que eu devo conduzir esse meu animal das paixões? E ele responde: as paixões são como um cavalo, Platão, nosso cavalo do arado, que é útil quando governado por nós, né? Freado por nós. E perigoso quando governa, quando ele governa a nós. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar. E quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para os outros.
As paixões são alavancas que decomplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderiam fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Então, Kardec mostra as paixões, o excesso, as coisas ruins, quando nós deixamos ser conduzidos, e não como nós conduzimos ela, não é verdade? Então, temos que deixar muito claro nesse sentido de eu tenho que conduzir o meu arado da melhor forma possível, não é? Numa linha reta, não dando corda para que esse animal, essas minhas paixões e mal tendências, sobrepõem a minha vontade, não é? Então, não podemos perder o nosso caminho. Então, Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, não é verdade? O que Jesus está dizendo: atenção. Quando você está conduzindo o arado, atenção no seu caminho, naquilo que você está fazendo, naquilo que você deve fazer, na condução reta desse arado. Não olhe de lado, porque você está olhando para o seu vizinho, você está julgando alguém, você está procurando está tirando a desatenção sobre o seu caminho. Isso pode prejudicar muito você e não te dá aptidão no sentido de entrar no caminho de Deus, né? Você não pode, ele diz, você não pode ficar preso ao passado. Às vezes cometemos erros, como eu cometi erros no passado, passou. Eu não posso ficar preso, porque se eu fico preso, eu seguro o arado. Eu não continuo na minha vida, não é verdade? Muita gente fica preocupado com uma coisa, fica preocupado com outra, não caminha, para no tempo, por causa, eu fiz aquilo, não devia, já fez, não tem mais jeito. O leite derramou, não tem como voltar ao copo, não é verdade? Então, olhando para trás também é isso. Emmanuel diz uma coisa muito interessante, quando você está dirigindo o seu carro, você olha para o retrovisor e volta à condução do seu carro. Então, olhou no retrovisor, deu uma olhada, está tudo bem, volta. Então, ele está dizendo exatamente isso. Olha para trás, está tudo bem, mas continua o seu caminho, não é verdade? Não fica ruminando coisas que não te leve a nada, né? Isso traz você, segue o seu caminho, não é verdade? Tem uma passagem do Chico Xavier muito interessante, exatamente que traz isso aí. Vamos parar de pensar nas coisas ruins ou nas coisas que estão atrapalhando a sua vida. Segue em frente, vai seguindo. Você vai de boa vontade e deixa os amigos espirituais, o seu protetor espiritual, o nosso Pai, que está sempre ao nosso lado, conduzindo aquilo que eu não tenho como conduzir. Não é verdade? Na nossa vida, eu conduzo a minha vida, mas tem certas coisas que eu não conduzo. As provas, por exemplo, não tem como conduzir as provas. Ela vem no meu caminho e eu vou ter que passar ela com resignação, com sabedoria, com oração, solicitando a vontade. Mas aquilo eu não tenho manejo sobre aquilo, né? Então, Chico Xavier caminhava para o serviço numa estrada de terra e ele ia pensando, né? Puxa,
todo mundo falando do espiritismo, estão me cobrando isso, estão cobrando aquilo. A dado momento, o Emmanuel aparece para ele e fala para ele, Chico, olha de lado. E o Chico olha de lado e vê um lavrador carpinando, limpando um terreno, né? E o Emmanuel fala para ele, dá uma olhada no lavrador e na enxada. O Chico olha e fala, ele está limpando o terreno. E o Emmanuel fala, só isso você está vendo? É, só isso que eu estou vendo. Ele falou, quem está conduzindo a enxada? Ah, o lavrador. Está conduzindo corretamente? Eu acho que sim. E a enxada? Está reclamando de alguma coisa? Não, não está reclamando. Mas ela não encontra pedra no caminho? Não encontra uma terra mais dura? Não encontra um galho, uma romagem mais dura? É, pode ser que encontre. E ela reclama? Não, não reclama. Aí Chico olha para ele e fala, tá certo. Aquilo que eu não posso controlar, tiro da minha cabeça, deixo para o nosso Pai e sigo o meu caminho. Não é verdade? Porque a enxada, num canto, sem trabalho, ela enferruja e não tem valor para nada. Eu, com a preocupação, não trago para mim nada de bom. Não é verdade? Então, Chico entendeu que a preocupação sobre aqueles que falavam do espiritismo, sobre aqueles que queriam processar ele, Emmanuel deixa a água correr sobre o rio. Não é verdade? Deixa correr no sentido dela normal. Assim serve para nós. Não é verdade? Assim serve para nós as coisas. Aquilo que eu não tenho como manejar, como eu tenho como segurar ou mudar o rumo, entrego para o Pai. E todos eles estão trabalhando o meu próprio para mim. Se eu estou no bom caminho, se eu quero melhorar, estou tentando ajudar, faço o que eu posso, não é verdade? É isso que eu tenho que fazer, não é? Trazendo exatamente as coisas melhores que eu poderia fazer, não é verdade? É muito interessante aqui quando Jesus fala mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E vamos entender aqui, Jesus não está falando, você não é apto, tal. Não, Jesus está colocando uma forma alegórica, né? Quer dizer, para mim entrar no reino dos céus, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que dar essa aptidão para mim poder melhorar. Então vamos entender essas coisas como Jesus às vezes coloca, e alguém fala, poxa, mas Jesus falou, nós precisamos entender, não é? Jesus não disse que veio exatamente não para destruir a lei, mas para cumpri-la, não é verdade? Será separado pai de filho, irmão com irmão. E alguns falam, mas como Jesus vem aqui para separar irmão, pai, coisa. E, na verdade, Jesus não quis dizer isso. Quer dizer, todo o conhecimento que ele ia trazer para nós, através das nossas tendências, da má compreensão, iríamos contra o nosso irmão que pensava de forma diferente. Não é verdade? Então vamos entender as coisas da melhor forma possível, que Jesus sempre colocou as coisas de uma forma mais clara possível, no sentido para que a gente pudesse entender melhor, não é? Então vamos entender um pouquinho o texto de Emmanuel, onde ele explica cada momento desse texto, trazendo claridade exatamente para nós, né? Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos, né? Ele diz da mensagem maravilhosa que Jesus nos traz através da sabedoria. Efetivamente, se desejasse, o mestre traria outras imagens. Sim, poderia utilizar de outras imagens, mas Jesus sempre utilizou da simplicidade, né? Das coisas mais simples, para que possamos, assim, entender da melhor forma possível, né? E ele esclarece mais ainda, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia.
mas prefere fixar o ensinamento em base mais simples. E é assim que Jesus conduz todos os ensinamentos dele. Não é verdade? Não vai rebuscar as coisas. Quem rebusca as coisas, quem traz a complicação, somos nós. Jesus utilizou exatamente naquilo que ele era. Um homem simples de sabedoria que nós nem podemos imaginar ou quantificar a sabedoria do Mestre Jesus, não é? Então, através da simplicidade, ele colocava os sentimentos. O arado é aparelho de todos os tempos, como eu já disse, e é verdade. Quando lá atrás fomos criados simples e ignorantes, a um dado momento, como tivemos conhecimento, deu-nos para nós o livre-arbítrio e deu à nossa mão o arado. Filho, caminhe agora da melhor forma possível. Você terá condução para chegar a mim através desse caminho que o arado irá trilhar, não é verdade? Darei a você todos os ensinamentos, todas as oportunidades possíveis para que você possa conduzir da melhor forma possível, não é? E assim, ele nos deu o livre-arbítrio para que possamos trilhar o nosso caminho. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que se produza. Ele disse exatamente isso. O caminho não é fácil, o caminho será difícil, não é verdade? No arado vamos encontrar pedras, vamos encontrar terra mais duras, o sol, o cansaço, o nosso suor, o manejo do nosso arado, não é verdade? Mas fere a terra para que se produza. O que é fere a terra? Fere a nós. Para tirar de dentro de nós essa coisa solidificada da coisa ruim, não é? Vai ferir nós nesse caminho que nós temos com ele. Já fomos muitas vezes feridos, né? Quando lá atrás ferimos alguém, ou tornamos alguma coisa muito abusada, e foi infringido sobre a lei do homem, sobre nós, e nos trouxe dores. Na compreensão, quando eu tive, que eu falei, puxa, pai, me perdoe, não deveria ter feito isso. É um ferimento, não é verdade? É arrancar algo de ruim que nós temos dentro de nós. É quando ele diz exatamente, fere a terra para que se produza. Tire a coisa ruim, mesmo que doída de você, para que você possa caminhar mais livremente através de sabedoria e de conhecimento, não é? Constrói o berço da sementeira. Olha, faça o seu caminho mais belo possível. Constrói um caminho de produtividade, de maravilhas para você mesmo. E a sua passagem, o terreno cede para que a chuva e o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. O sol e a chuva, conhecimento, né? Sabedoria. O adubo é tudo aquilo que eu tenho, que o Espiritismo me traz, que os livros me trazem, né? Vai nos adubando de conhecimento. O sol e a chuva, as bênçãos do nosso Pai, dos amigos espirituais, nos suportando no momento de provas e dor, vai nos ajudando, vai nos conduzindo, né? Vai nos aliviando da melhor forma possível aqueles momentos difíceis, não é verdade? É necessário, pois que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, a sabedoria que ele nos traz, abraçando-se ao arado da responsabilidade. Tudo que fazemos temos que abraçar. Não é isso que nos ensina? Vamos pegar com amor tudo aquilo que fazemos no nosso trabalho, na nossa vida
em casa, no estudo, no nosso trabalho da nossa casa espiritual. Não é verdade? Quando o Clóvis nos chama atenção, né, do jeitinho dele, falando, você veio hoje, né? Então, quando a gente falta um trabalho, nós esquecemos da responsabilidade que nós temos com a nossa casa espiritual. A responsabilidade que nós temos com os amigos espirituais que estão lá, planejando aquele trabalho da segunda-feira, contando com o Carlos, e o Carlos, naquele momento, falta aquele vácuo. E os nossos amigos espirituais têm que ser todo remanejado, né? Nós, médiuns, sabemos que não é qualquer espírito que nós podemos receber. A conjugação do fluido daquele filho, daquele irmão, para com o meu, para que possa fazer a melhor fluidez possível. Não é verdade? Eu não posso receber qualquer um. Então, no planejamento espiritual, o Carlos vai receber esse, a Andressa vai receber, a Silvana vai receber esse, já está tudo planejado. Quando alguém de nós falha, quando alguém de nós não vai no trabalho, a gente está atrapalhando. E aonde está a responsabilidade nossa, não é? Estamos lá para dar lugar aos nossos irmãos que vão lá, ajudar a eles, dar um caminho melhor, doutriná-lo eles, dar um amor para eles, né? Um aconchego, suplantar todas as necessidades deles através da palavra dos doutrinadores da nossa casa. Mas não vamos esquecer que quem ganha mais somos nós, porque o nosso trabalho na casa espírita é de resgate. Eu já contei para vocês que uma vez eu falei para a dona Nilza, eu não quero mais trabalhar de segunda-feira, fiquei 3 semanas fora, e a dona Nilza disse, me chamou, filho, mandaram um recado e não é de mim, é dos amigos espirituais. Você deve muito, e o trabalho de resgate é da segunda-feira. Calei a boca e hoje eu faço meu trabalho de segunda-feira. Não reclamo mais, porque eu me achava tudo maravilhoso. Quem sou eu? Eu gosto do trabalho de quarta-feira, vou lá dar os meus passes. Eu estou lá fazendo o meu resgate. Tenho que fazer isso da melhor forma possível. Claro que às vezes a gente vai faltar, mas temos que ter a responsabilidade com nós. Vou faltar um trabalho por alguma coisa correta, não é verdade? A responsabilidade é comigo, com o nosso Pai e com os amigos espirituais. Não é verdade? Mas vou me esforçar, porque não é possível, dentro de um mês, onde eu faço 4 trabalhos, eu falte 2 ou 3 vezes. Não pode. Pode acontecer uma vez, 2, por doença, por alguma coisa. Mas nós temos que colaborar com a casa em prol de nós mesmos, não é? Agora, um puxão de orelha que Emmanuel nos dá. Meditemos na oportunidade perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. Tudo que recebemos, deixamos de lado. No sol de amor das bênçãos que nos vem vivificando há muitos milênios. Há milênios. Estamos recebendo essas chuvas de amor, o conhecimento, a sabedoria através dos nossos amigos espirituais de todos os tempos, seja ele da forma qual for. Fomos se perdendo, perdemos isso. Nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Bezerra de Menezes, há 7.000 anos atrás, em Capela, apertou a bomba, explodiu uma bomba atômica em Capela, há 7.000 anos atrás. Onde está Bezerra de Menezes hoje? E nós, há 7.000 anos atrás, onde estávamos e onde estamos hoje, em referência a Bezerra de Menezes? Ele aproveitou muito mais do que nós aproveitamos. Não é verdade? Porque lá nós estávamos na Terra também. Não sei em que condições. Mas na condição pior de Bezerra de Menezes soltar uma bomba atômica, imagina as coisas, o que ele atrapalhou, ele conseguiu em 7.000 anos angariar uma elevação tão grande que nós não estamos hoje muito longe de Bezerra de Menezes. Então aqui ele fala que nós perdemos tempo. Calma.
siga em frente. Esquece o passado e vamos nos melhorando a cada dia. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus, na mensagem de Jesus. Olha o que ele traz para nós agora. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Jesus nos disse que seria fácil para nós. Ele disse alguma coisa que seria fácil para nós? Ele disse que a felicidade não era desse mundo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que as dificuldades seriam enormes. E há várias mensagens de Jesus dizendo que o esforço nosso deveria ser cada vez maior. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiro guarnecidos. Todo o nosso esforço no bem do outro e de nós vai trazer para nós esse celeiro, essa evolução maravilhosa que nós vamos ter. Essas coisas boas, devido aos nossos esforços de estar hoje numa condição melhor do que estivemos ontem. Não é verdade? Então, meus irmãos, essa mensagem de Jesus, Emmanuel pegou no cerne dessa mensagem e expõe para nós exatamente isso. Filhos, perdemos tempo. Estamos dirigindo mal o nosso arado. Tenha firmeza. Aproveite os ensinamentos, as chuvas e o sol de bênçãos que nós recebemos todos os dias, para que assim possamos continuar numa linha reta, semeando as coisas boas, para que lá floresça o bem, para recebermos cada vez mais aquilo que o nosso Pai prometeu. Um dia estarás comigo. Ok? Agradeço bastante a mensagem, não sei se passei a mensagem da melhor forma possível. Gosto sempre de passar da maneira mais simples para que todos possam compreender. Ok? Não sei se passei do horário, Clóvis pode voltar. Pode voltar ao ar. E obrigado e um beijo a todo mundo. Não passou no horário, está tudo bem, mensagem maravilhosa, bons estudos para nós, boas reflexões para todos. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações de hoje, tá bom? Vamos lá. O professor Carlos vai nos esperar, que nós façamos as vibrações, e depois, no final, ele volta para se despedir juntamente conosco. Então, vamos lá, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade e vamos vibrar inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Nós vamos vibrar pela paz entre Israel e Palestina, né? O Hamas, o Hezbollah, e que possa haver um cessar-fogo, possa haver uma troca de prisioneiros, para que os sequestrados possam voltar aos seus lares e que a paz se instaure na região. Vamos vibrar também pela paz entre Rússia e Ucrânia, que possa haver um cessar-fogo também, um equilíbrio, e que possa ser assinado um tratado para que todos aqueles que ali vivem possam voltar a viver em paz e tranquilidade. Vamos vibrar pelo nosso imenso Brasil, nosso Brasil tão conturbado, tão cheio de dificuldades, tão cheio de atropelos, possa ter paz, equilíbrio de forças e que o governo possa conseguir trazer bastante educação, muita saúde, muita oportunidade para a cura, para o atendimento ao povo brasileiro, no que se refere à saúde e alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que as tuas bênçãos, as tuas correntes médicas ali estejam presentes, curando, ajudando, aliviando dores, para que esses irmãos possam seguir os seus caminhos. Nós vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados,
que eles possam pedir perdão por todos aqueles a quem eles têm prejudicado. Inicie ainda nesta vida o seu resgate para poderem prosseguir na próxima vida numa condição mais equilibrada. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que todos esses irmãos possam ser resgatados, ser ajudados, e que eles possam ter o teu exemplo como a diretriz em suas vidas. Nós vamos pedir também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, cada um desses irmãos receba muita paz, muito equilíbrio e tenha o exemplo do Mestre Jesus como diretriz, como norte para as suas vidas. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos também sigam o exemplo do Mestre Jesus de bondade, de amor para o crescimento espiritual de todos eles. Vibremos também por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus, que as tuas luzes ali se façam presentes, trazendo a paz, o equilíbrio, eliminando fluidos deletérios e irmãozinhos que estejam ali para trazer a discórdia. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos, Mestre Jesus. Que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção correta para resgatá-los, ajudá-los e trazê-los ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os irmãozinhos que são os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Mestre Jesus, que os nossos guias espirituais possam levar o nosso pedido de perdão a todos eles, possam levar o nosso arrependimento dos males praticados e que possamos, como pediu Jesus, seguir lado a lado com esses irmãos rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram, a todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que todos eles recebam, Mestre Jesus, a tua luz, o teu amor, a tua paz, a ajuda para as suas residências, para as suas dificuldades físicas e espirituais. Nós vamos vibrar também por todos os nomes que se encontram nas nossas lives de hoje. Todos esses irmãos cujos nomes foram colocados na live recebam as bênçãos de Jesus a ser derramado sobre cada um, trazendo-lhes a cura, trazendo-lhes o resgate se estiverem no mundo espiritual e que possam ser ajudados e muito pelas correntes médicas do plano maior da espiritualidade ou pelas equipes de resgate de Mestre Jesus. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Mestre Jesus, que cada um dos nossos lares receba tua luz, a tua luz que vai servir para esterilizar, para limpar paredes, pisos e tetos do nosso lar, retirando miasmas e fluidos deletérios, retirando irmãozinhos que possam estar trazendo a discórdia e ajudando-os, esclarecendo-os, encaminhando-os a hospitais ou casas de saúde no plano espiritual maior da espiritualidade. Vamos vibrar finalmente, Mestre Jesus, por nós mesmos, que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, envolvam-nos a cada um de nós, trazendo a tranquilidade e o equilíbrio para que possamos ter uma semana profícua em trabalho, profícua em estudos, profícua em trabalho voluntário, resignação e principalmente em reforma íntima. Vamos pedir também aos amigos do plano maior da espiritualidade, as correntes médicas, que fluidifiquem as águas que se encontram sobre as nossas mesas. Que essas águas que foram colocadas por todos esses irmãos que estão conosco possam receber a medicação necessária para a cura dos seus males físicos e espirituais. Nós vamos vibrar também por todos aqueles irmãos que constam nas nossas listas, aquelas listas que muitas vezes nos enviam os nomes de parentes e amigos para que a gente possa acrescentar. Então vibremos por todos aqueles que se encontram com Alzheimer,
com Parkinson, com AVCs ou com esclerose múltipla, todos eles possam receber os tratamentos dos terapeutas do mundo espiritual, que eles possam ser ajudados, possam ser fortalecidos no seu espírito, fortalecidos no seu corpo físico. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram com câncer, com problemas ortopédicos, com Covid, que todos eles também possam receber das equipes médicas o socorro necessário. Vamos incluir também nesse momento aqueles que se encontram com dengue, que também possam receber o tratamento necessário, tratamento de ajuda, tratamento de cura para todos esses males. Vibremos por todos aqueles que se encontram com depressões e problemas emocionais. Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente, que os teus terapeutas possam ajudar a cada um desses irmãos nas suas noites de sono, trazendo-lhes o equilíbrio, trazendo-lhes a paz, para que eles possam se equilibrar, possam se restabelecer. Vibremos também, queridos amigos, por todos aqueles que se encontram doentes com problemas físicos, diabetes ou outras doenças, que eles possam também ser tratados pelas equipes do plano espiritual, das equipes médicas, que todos esses irmãos possam receber a sua tão almejada cura, ou então o alívio para as suas dores, para o seu sofrimento. E vamos vibrar finalmente por todos aqueles desencarnados, quer sejam os suicidas, quer sejam aqueles por morte natural. Que Mestre Jesus, que as suas equipes de resgate possam adentrar aos umbrais, aos vales das trevas, aos vales dos suicidas, e resgatar esses irmãos, ajudá-los, encaminhá-los aos hospitais do plano espiritual para tratamento, para receberem umas bênçãos do plano maior da espiritualidade. Todos eles possam ser ajudados, encaminhados pelas caravanas socorristas. E vamos então agradecer ao nosso querido Mestre Jesus para o encerramento do nosso trabalho de hoje. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos aqui contigo, agradecendo por todas estas bênçãos que recebemos na noite de hoje, por todos esses irmãos que nos acompanharam nessa corrente fraterna, pelo professor Carlos que está aqui conosco, que trouxe-nos uma palestra muito bonita, muito cheia de reflexões, e que nós possamos, então, ter uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração, como diz o professor Carlos, e que vocês, e até a quarta-feira na casa, para quem for na casa, nós estaremos lá para recebê-los de braços abertos. Professor, quer falar alguma coisa? Só quero agradecer por tudo, por todos hoje, um beijo no coração de todo mundo, e amanhã estamos na casa novamente, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos lá, tá? Um beijo, pessoal. Deus proteja vocês e os abençoe. E até quarta-feira, se Deus quiser.